Olá, com esta aula estudaremos o modelo elástico, que é a representação física e matemática para o golpe de Ariete considerada como a mais adequada para a solução de problemas de engenharia. A dedução das equações que compõem o modelo elástico tem como base as seguintes condições. O comportamento elástico do conduto deve ser considerado, a compressibilidade do fluido deve ser considerada, o escoamento é considerado como monofásico, ou seja, apenas a fase líquida é modelada. Como consequência da hipótese anterior, a pressão mínima no interior do conduto deve ser maior que a pressão de vapor do líquido ou maior que uma pressão mínima que provoque a cavitação gasosa. Os perfis de velocidade são uniformes nas seções transversais, as distribuições de pressões são uniformes nas seções transversais e as equações para o cálculo de perdas de carga em regime permanente são assumidas como válidas durante o período transitório. Precisaremos do coeficiente de compressibilidade do líquido, também conhecido como módulo de compressibilidade, representado aqui pela letra K. Em sua definição, a letra P representa a pressão e ρ a massa específica. Relembrando, sabemos que um fluido sofre uma contração quando sobre ele é aplicada uma pressão. Quando a pressão é reduzida, o fluido apresenta uma expansão. Desse modo, de forma análoga ao que ocorre com os sólidos elásticos, definimos o módulo de compressibilidade tal como existe o módulo de elasticidade do sólido. Como exemplos, vejam que o módulo de elasticidade do aço é igual a 200 gigapascals, o módulo de compressibilidade da água é igual a 2,19 gigapascals e, para o ar, assumindo o caso isentrópico, o módulo de compressibilidade é igual a 1,4 vezes a pressão absoluta. Nessa ordem, os valores indicam que o aço é menos compressível quando comparado à água e que a água é menos compressível que o ar. Reorganizando a equação que define K e sabendo que a incompressibilidade corresponde à massa específica constante, podemos concluir que a incompressibilidade tem como consequência K tendendo ao infinito. Vamos começar estudando a equação de conservação de massa. Iniciando com o ponto de vista de Euler, vejam a definição do volume de controle, desenhado aqui dentro de uma tubulação que foi deformada devido ao golpe de Ariete. Notem a orientação dele de acordo com o eixo x e a inclinação em relação à horizontal com um ângulo alfa. A entrada é representada como seção 1 e a saída é representada como seção 2. A distância entre as seções 1 e 2 é igual a dx. Notem também que a seção 1 está localizada verticalmente em uma posição z a partir de um nível horizontal de referência. A soma de z mais p sobre γ é a carga piezométrica, que leva à posição da linha piezométrica indicada. Lembre que o regime é variável. Se para a seção 1 z for igual a z1 e para a seção 2 z for igual a z2, podemos escrever que o seno de α é igual a menos a derivada de z em relação a x, já que z2 é menor que z1 no desenho. A água que passa pela superfície de entrada escoa com uma descarga representada por m ponto, que é igual a massa específica vezes a velocidade média naquela seção, vezes a área da seção. Lembre que a descarga é a massa por unidade de tempo. A descarga de saída é calculada como a descarga de entrada, mais a derivada parcial da descarga de entrada em relação a x, vezes dx. Além dessa variação espacial da descarga, devemos observar que com o passar do tempo, como indicado no esboço, o volume de controle que acompanha a forma da parte interna da tubulação sofre deformações devido ao acúmulo e desacúmulo de massa. Vamos realizar um balanço de massa, como já fizemos diversas vezes em estudos anteriores. Aqui está a descarga para a entrada. Nessa página podemos ver a descarga de saída, calculada com a ideia da reta contida na série de Taylor truncada, desprezando os termos de ordem superior. Como mencionado, faremos um balanço de massa. Aqui está a equação para esse balanço, sem a existência de termos-fonte. A massa no interior do volume de controle é igual à massa específica vezes o volume dvol. Como calcular o dvolume? Ele tem a forma de um tronco de cone, de um cilindro? Não sabemos. Entretanto, como estamos no infinitésimo, podemos assumir que dvol é igual a vezes dx. Se você calcular o dvol como um tronco de cone, concluirá que além de a vezes dx há um termo com o produto de diferenciais que pode ser desprezado. Vamos substituir a descarga que entra, a descarga que sai e a massa dentro do volume de controle na equação de conservação de massa.
O resultado obtido é esta equação diferencial parcial. Para que ela seja reescrita com a forma do modelo elástico, vamos usar a regra do produto ou identidade de Leibniz. A derivada em relação a x pode ser reescrita como apresentado aqui, empregando a regra do produto. Não esqueça a física. Cada derivada representa uma parte dos efeitos do golpe de Ariete. As derivadas da área e velocidade em relação a x são coerentes com os problemas que foram estudados antes. Vale lembrar que, mesmo com a abordagem simplificada, foi possível entender que a velocidade e a área são funções de x. Além dessas grandezas, há também a massa específica como função de x, indicando a possível compressibilidade do escoamento. Vejamos agora as derivadas em relação ao tempo, originadas com a expansão do segundo membro da equação. A derivada do comprimento do volume de controle em relação ao tempo é uma representação para as possíveis variações que o conduto pode apresentar em seu comprimento, como consequência do golpe de Ariete e de suas condições de ancoragem. Além dessa possível deformação longitudinal, o conduto pode apresentar deformações radiais, expandindo ou contraindo. A derivada de A em relação ao tempo é coerente com este raciocínio. Há também a possibilidade de variação da massa específica dentro do volume de controle, já que estamos assumindo como possível o escoamento compressível. Substituindo os resultados anteriores na equação de conservação de massa e dividindo os dois membros da equação por ρ vezes A vezes dx, encontramos essa forma destacada no quadro amarelo. Nessa página vamos apenas organizar as derivadas de tal maneira que seja possível identificar as derivadas materiais da área e da massa específica. Além disso, como o comprimento do volume de controle é função apenas do tempo, o símbolo de derivada parcial foi suprimido. Agora, empregando as derivadas totais identificadas na página anterior, encontramos essa equação em destaque. Há aqui uma combinação de pontos de vista com o uso de derivadas totais e parciais. Esse é o procedimento empregado na maior parte dos livros clássicos, motivo pelo qual foi adotado aqui também, para que vocês possam transitar sem dificuldades por essa literatura. Iniciaremos agora a modelagem dos termos da equação anterior. Começando pela derivada da massa específica em relação ao tempo, vamos empregar o módulo de compressibilidade do fluido. Dividindo por dt e organizando, aparece em sua definição a derivada de ρ em relação ao tempo. Substituindo o resultado na equação, passamos a ter uma derivada da pressão em relação ao tempo e não mais a derivada da massa específica em relação ao tempo. Essa derivada vem acompanhada do módulo de compressibilidade do fluido, que é a grandeza que permite essa substituição. Antes de prosseguir com a modelagem, vamos relembrar o diagrama tensão-deformação. Sabemos que ele varia de material para material e que a velocidade de crescimento da carga e a temperatura influenciam os resultados. Sabemos também que materiais dúcteis podem sofrer deformações expressivas antes da fratura. Vejam os gráficos para o aço com baixo teor de carbono e o alumínio estrutural dúctil. A relação entre tensão e deformação para esses materiais mostra a existência de um comportamento linear até o limite de proporcionalidade e de um comportamento não linear a partir desse limite. Quando o material é mais frágil ou quebradiço, também pode ocorrer a relação linear entre tensão e deformação, mas a forma geral do gráfico é diferente. Vejam esse exemplo para o ferro fundido. Essas relações nos fazem lembrar estudos de resistência dos materiais e a lei de Hooke. Precisaremos dessa relação constitutiva para a modelagem do problema. Vejam a variedade de gráficos do tipo tensão-deformação para diferentes metais e ligas. Para materiais plásticos, como o PVC, pode ocorrer o fenômeno da estricção, caracterizado por grande deformação antes da ruptura. Como o golpe de Ariete é um fenômeno oscilatório, que submete o material a esforços repetitivos, vamos aproveitar para lembrar do fenômeno conhecido como fadiga. Às vezes o golpe de Ariete produz um esforço que não é capaz de romper a tubulação. Entretanto, com certa frequência presenciamos vazamentos em redes de distribuição de água de cidades e redes prediais. Um dos possíveis motivos pode ser a imposição de esforços cíclicos, que provocam microdeformações plásticas, tornando o material menos resistente a cada ciclo. Com o aumento do número de ciclos, a resistência do material é reduzida, como ilustrado nesse gráfico. Essa certamente é a causa de muitas rupturas em tubulações. Agora que relembramos o gráfico que relaciona tensão e deformação, vamos rever também o carregamento biaxial para o elemento destacado em azul na parede do tubo. O eixo 1 é aquele orientado de forma longitudinal em relação ao tubo. O eixo 2 é o circunferencial. O tubo pode apresentar deformações longitudinais e circunferenciais, como mencionado antes. As tensões correspondentes a essas deformações estão no desenho como σ1 e σ2, respectivamente.
As deformações unitárias estão relacionadas por meio do coeficiente de Poisson, representado pela letra grega μ. O ε2 é a deformação unitária circunferencial e o ε1 a deformação unitária axial. A letra E minúscula representa a espessura da parede do tubo. A lei de Hooke permite escrever que a deformação unitária é igual à tensão sobre o módulo de elasticidade do material da tubulação. Ela pode ser escrita para as tensões 1 e 2, como indicado aqui. Com o coeficiente de Poisson, podemos escrever que ε2 é igual a menos o coeficiente de Poisson vezes ε1. Substituindo ε1 por σ1 sobre o módulo de elasticidade do material, encontraremos esta equação, que relaciona a deformação 2 com a tensão 1. Agora precisaremos do princípio da superposição, que diz o seguinte: a deformação provocada em um meio contínuo por um dado carregamento combinado pode ser obtida calculando-se de forma separada as deformações dos diferentes carregamentos e somando os resultados. Isso é possível devido à relação linear entre tensão e deformação, e se a deformação provocada por qualquer das cargas for pequena de tal maneira que não modifique a condição de aplicação dos outros carregamentos. Sendo válida a superposição dos efeitos, realizamos nesta página a soma da deformação decorrente da tensão σ2 na direção do eixo 2 com aquela deformação que ocorre devido à tensão 1. Esta deformação é na direção 2 também. De forma semelhante, sendo válida a superposição dos efeitos, realizamos nesta página a soma da deformação decorrente da tensão σ1 na direção do eixo 1 com aquela deformação que ocorre devido à tensão 2. Observe que esta deformação é na direção 1 também. Com base nas equações escritas, vamos modelar o termo que contém a derivada de A em relação ao tempo vezes 1 sobre A. Considere que o tubo foi deformado modificando o seu raio de R para R mais dr, alterando também o arco correspondente ao ângulo dθ. Sendo assim, a deformação unitária infinitesimal dε2 é igual a R mais dr vezes dθ menos R vezes dθ sobre R vezes dθ. Simplificando, resta dr sobre R. Como a área é igual a π vezes R ao quadrado, dA é igual a 2 vezes π vezes R vezes dr. Substituindo essas equações em A e em dA no termo que estamos modelando, o resultado obtido é 2 vezes dr sobre R sobre dt, que pode ser escrito em termos de dε2, como indicado aqui. Agora, com a equação desenvolvida para ε2 para a condição de carregamento biaxial, podemos escrever 1 sobre A vezes dA dt com essa forma, que por enquanto permanecerá assim. Vamos analisar o termo com a derivada temporal de dx, que corresponde à deformação axial. Seguindo um procedimento semelhante, veja como a deformação unitária ε1 é escrita como dx mais ddx menos dx sobre dx, resultando em ddx sobre dx. Dividindo por dt, encontramos o termo presente na equação diferencial. Agora, utilizando o resultado obtido para o carregamento biaxial, você pode escrever esta equação em termos das tensões e do coeficiente de Poisson. Substituindo os três termos modelados até aqui, a equação pode ser organizada com essa forma destacada em azul. Há algumas possibilidades quanto à liberdade que uma tubulação pode ter ou não para se deformar longitudinalmente. Para o mesmo comportamento circunferencial, nós analisaremos os três casos clássicos. Será empregada a equação de Mariotte para modelar o comportamento circunferencial. Vejamos a equação do francês Mariotte. O escoamento dentro do tubo ocorre com uma certa pressão P. Essa pressão P origina uma força resultante ao longo da superfície interna do tubo. Tal força resultante pode ser calculada como a pressão multiplicada pela área projetada da superfície curva do tubo, que é igual a d vezes dx. Vejam o desenho do tubo recortado de forma imaginária. Fazendo isso, precisaremos escrever as forças Ft, que correspondem à interação entre as duas partes do tubo, já que elas não foram fisicamente separadas. A força Ft é igual à tensão vezes a área, que neste caso é a área correspondente ao recorte imaginário que nós fizemos, igual à espessura da parede do tubo vezes dx. Como são duas superfícies, vamos calcular duas forças Ft. Mariotte considerou o somatório de forças igual a zero, ou seja, a aceleração da massa nessa direção é nula ou, como no nosso caso, não significativa para essa parte do modelo. Simplificando, podemos escrever P igual a σ vezes E sobre R. Podemos escrever também, com a mesma equação, σ igual a σ2 igual a Rp sobre E. Derivando σ em relação à pressão, dividindo por dt,
e substituindo o raio do tubo pelo seu diâmetro sobre 2, encontraremos esta equação e, com ela, substituímos a tensão circunferencial pela pressão. Nesse ponto de nossa análise do modelo elástico, vamos voltar à equação para a interpretação do termo que contém a tensão longitudinal e de sua relação com as condições de ancoragem do conduto. Com o tubo fixo apenas em sua extremidade de montante, um esforço decorrente da pressão sobre a área da seção transversal de jusante, em uma válvula fechada, por exemplo, é P vezes A. Esta força sobre a área π vezes d vezes a espessura do tubo é igual à tensão axial σ1. Derivando em relação a P e dividindo por dt, encontramos a derivada de σ1 em relação ao tempo para esse primeiro caso, de uma extremidade ancorada e a outra livre. Se os termos da equação forem organizados com a derivada da pressão em relação ao tempo vezes 1 sobre k em evidência, encontraremos a última equação desta página. O segundo caso assume que o tubo está ancorado de tal maneira que não possa ocorrer movimento longitudinal. Sob esta condição, dε1 sobre dt é igual a zero e as tensões estão relacionadas por meio desta equação, que é originada a partir daquela que deduzimos para o carregamento biaxial. Substituindo esse resultado na equação diferencial e empregando a equação desenvolvida para σ2, após organizar tal como foi feito antes, encontraremos a seguinte equação. O terceiro e último caso estudado corresponde a uma situação na qual as juntas impedem que o tubo sofra alterações em seu comprimento, de modo que a taxa de variação da tensão 1 é nula para tal condição. Empregando a equação para σ2 e organizando os termos da equação diferencial, é obtido este resultado. As três equações obtidas para as três condições de ancoragem possuem formas parecidas, exceto pelo fator que multiplica k vezes d sobre E vezes E. Denotando este fator por k minúsculo, pode-se escrever a seguinte forma geral. A tabela resume possíveis expressões para o cálculo de K para tubos de parede fina, ou seja, com D sobre E maior que 30, o que corresponde ao nosso estudo, e tubos de parede espessa, cujas formulações são diferentes. Cabe destacar também que para o conduto rígido, K é igual a zero. Demonstraremos posteriormente que as ondas de pressão devem viajar com a velocidade A, definida com a seguinte formulação. Vejam como a celeridade depende de propriedades do fluido, do material do conduto, da forma do conduto e de suas dimensões, assim como da condição de ancoragem. Nesta tabela encontramos uma lista de materiais com seus módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson. Apenas para que possamos ter uma ideia dos possíveis valores da celeridade, vejam esse gráfico proposto por Almeida, para a água e K igual a 1. Aqui ele foi adaptado para unidades no sistema internacional. Sabemos também de estudos experimentais que a celeridade diminui se houver ar misturado com a água, como pode ser visto nesse gráfico de Kobori e colaboradores de 1955. Substituindo a definição da celeridade na equação diferencial e expandindo a derivada material, encontraremos a equação destacada no quadro amarelo, que é a equação originada a partir da conservação de massa que compõe o modelo elástico. Empregando a carga piezométrica H, a equação assume a seguinte forma. Observem a referência empregada para o ângulo alfa. Vamos deduzir a equação da quantidade de movimento, que é muito mais simples em relação à de conservação de massa para o modelo elástico. Utilizaremos esse volume de controle destacado em cinza. Começando pelo cálculo das forças de pressão, na seção de entrada há uma pressão P que multiplicada pela área A corresponde à força sobre a superfície de controle de entrada. Na seção de saída, a pressão é igual a P mais dP, ou P mais a derivada parcial de P em relação a x vezes dx. A área é igual a mais dA, ou A mais a derivada parcial de A em relação a x vezes dx. O produto da pressão pela área na seção de saída é a força sobre aquela superfície submersa. Vejam que desprezamos os produtos entre diferenciais e as variações hidrostáticas ao longo da profundidade da seção transversal. O cálculo da componente em x da força-peso é semelhante ao realizado antes, quando foi deduzido o modelo rígido. Notem que o seno de α é igual a Wx sobre W. O peso é igual a dm vezes g. Como dm é igual a ρ vezes dvol e dvol é igual a A vezes dx, o resultado obtido para Wx é ρ vezes g vezes A vezes dx vezes o seno de α. A próxima força é a de cisalhamento. Calcularemos essa força de forma semelhante ao que foi feito para o modelo rígido, empregando a tensão média de cisalhamento no perímetro. Desse modo, a força de cisalhamento na casca do volume de controle é igual à tensão média de cisalhamento vezes a área da casca, que é aproximadamente igual a π vezes d vezes dx.
Uma última força de contato na direção x deve ser considerada. Embora tenhamos aproximado o volume de controle como se fosse um cilindro, a sua mudança de forma decorrente do golpe de Ariete pode resultar numa força de contato na direção x atuante em sua parede. Vamos observar uma ampliação do volume de controle. A deformação do volume de controle pode resultar numa superfície inclinada em relação ao eixo x, como ilustrado nesse desenho. A pressão nessa superfície produz uma força perpendicular a ela e a reação do tubo sobre o volume de controle é uma força de módulo igual e sentido contrário. A reação tem módulo igual a P vezes A asterisco, sendo esta a área da superfície inclinada indicada no desenho. Agora vejam o ângulo θ que a superfície inclinada forma em relação a uma linha paralela ao eixo x. O mesmo ângulo θ está no triângulo retângulo formado pela força P vezes A asterisco e suas componentes. Estamos interessados na componente em x. Por isso, calcularemos o seno de θ, que é igual a fx sobre P vezes A asterisco. Olhando agora para o volume de controle, o seno de θ também é identificado como o elemento de área dA dividido pela área A asterisco. Simplificando a equação com a eliminação de A asterisco, fx resulta igual a P vezes dA, que também pode ser escrita como P vezes a derivada parcial de A em relação a x vezes dx. Empregando a segunda lei de Newton em x, somamos todas as forças em x. Esse somatório é igual a massa vezes a aceleração em x. A massa dm é igual a ρ vezes dvol, que é igual a A vezes dx. Dividindo a equação por ρ vezes A vezes dx, a equação é simplificada para a seguinte forma. Utilizando agora a equação de Darcy-Weisbach, podemos substituir o termo que contém a tensão média de cisalhamento. Nessa parte final da dedução, utilizamos também a derivada material para escrever a aceleração sob o ponto de vista de Euler. Vejam que a velocidade ao quadrado foi escrita como v vezes o módulo de v para que seja preservado o sinal da velocidade na perda de carga, garantindo o seu cálculo para o mesmo sentido do escoamento. Se a carga piezométrica for utilizada, podemos escrever a equação com esta forma. Aqui está o sistema de equações que compõe o modelo elástico. Com essa forma de escrever, a solução do sistema é P em função de t e de x e V em função de t e de x. Em termos da carga piezométrica H, o sistema assume a seguinte forma. Vamos resumir algumas informações sobre o sistema de equações estudado. Trata-se de um sistema de equações diferenciais parciais, de primeira ordem, não linear, do tipo hiperbólico e sem solução analítica conhecida. As variáveis dependentes são v e p, e as variáveis independentes são o tempo e o espaço. A solução numérica desse sistema para um determinado problema corresponde à pressão e à velocidade em função de x e de t. Podemos representar essas duas equações como uma única equação vetorial. Para este problema, o vetor u é formado pelas variáveis p sobre γ e v. A matriz A é denominada como matriz convectiva e tem os 4 elementos indicados. O vetor S é denominado como termo fonte e inclui o termo originado com o cálculo da força-peso e a perda de carga, além do zero presente na equação de conservação de massa. Assim como foi feito para as equações de Saint-Venant, vejam como recuperar as equações originais a partir da forma vetorial. Podemos calcular os autovalores da matriz convectiva resolvendo a equação do determinante de A menos lambda vezes o delta de Kronecker, igual a zero, que é o conhecido polinômio característico. O delta de Kronecker é uma matriz com elementos iguais a 1 na diagonal principal e nulos fora da diagonal principal. Fazendo as contas, encontramos V mais A e V menos A, que são as velocidades absolutas das ondas. Como resolver as equações do golpe de Ariete? Você pode utilizar os métodos de volumes finitos apresentados quando estudamos as equações de Saint-Venant, por exemplo. Uma segunda abordagem consiste em empregar uma aproximação numérica que ficou conhecida como método das características. Vejamos como encontrar as equações aproximadas por esse método. Multiplique a equação de conservação de massa por φ, que por enquanto é um multiplicador desconhecido e diferente de zero, e some essa equação à da quantidade de movimento. Agora, identifique as derivadas materiais de P e V. Nessas derivadas materiais, como sabemos, há em comum o termo dx dt. Igualando, encontramos φ igual a 1 sobre ρ vezes A e φ igual a menos 1 sobre ρ vezes A. Substituindo as duas equações para φ nas equações de dx dt, calcularemos novamente os autovalores da matriz convectiva. Além de substituir φ em dx dt,
vamos substituir também na equação diferencial obtida com a soma feita no início. Como são duas soluções para φ, encontraremos duas equações diferenciais. Para φ positivo, encontraremos o primeiro sistema, nomeado como C+. Para φ negativo, encontraremos o sistema C-. Notem que o sistema de ADPs foi reescrito como um sistema de ADOs. O problema continua sendo o mesmo, mas sob outro ponto de vista matemático, já que estamos empregando as derivadas totais. As equações para dx dt, se resolvidas, fornecem uma relação entre x e o tempo. As curvas de x em função do tempo são denominadas como curvas características. Imagine que em A e B, no instante inicial Tn, nós conhecemos os valores de P e V, denominados como valores iniciais. Resolvendo os sistemas C+, e C-, encontraremos P e V no instante futuro, ou seja, em n+1. As soluções devem respeitar as equações de dx dt, já que elas fazem parte do sistema. Em outras palavras, as equações diferenciais ordinárias são válidas ao longo das curvas características, enquanto as equações diferenciais parciais são válidas para todo o domínio. O primeiro alto-valor é positivo, já que é V mais A, indicando uma curva característica crescente. O segundo alto-valor é negativo, uma vez que V menos A geralmente é negativo, já que A é muito maior do que V. Por isso, a sua curva característica é decrescente. Essas curvas se cruzam no ponto P, que corresponde a um instante Tn+1. Vamos integrar essas equações, começando com o sistema C+, integrando de xa a xp e de ta a tp. Como V é função de x e de t, não há como resolver a integral de V mais A vezes dt. Do mesmo modo, não podemos resolver exatamente a segunda equação do sistema devido à presença da velocidade na perda de carga. São essas possibilidades que transformam o método das características em um método numérico. De outro modo, o método apresentado resultaria em uma solução analítica. Continuando com o sistema C+, a primeira aproximação considera V muito menor do que A, possibilitando a solução exata da integral, já que A não depende de x e de t, diferente do problema encontrado na modelagem de ondas em superfície livre. Essa é uma aproximação razoável, uma vez que as celeridades das ondas de pressão são muito altas, como visto antes. A segunda aproximação consiste em assumir que a velocidade presente no cálculo da perda de carga não varia ao longo da curva característica entre A e P. Desse modo, ela pode ser retirada da integração, possibilitando o cálculo. Tal aproximação faz com que o método tenha primeira ordem. Aproveitando a oportunidade, note que desprezando a perda de carga e assumindo que o conduto é horizontal, a solução dada pelo método das características é a solução exata do sistema. Se você isolar pp menos pa, é obtida a equação de Aliev, aquela que foi estudada quando iniciamos a modelagem do golpe de Ariete, na parte das equações algébricas. O mesmo procedimento deve ser seguido para a integração das equações do sistema C-. Com a aproximação adotada, ΔX passa a ser igual a A vezes ΔT, ou seja, escolhido o ΔT, o ΔX deve respeitar essa equação. Do mesmo modo, se você escolher o ΔX, o ΔT deverá respeitar essa igualdade. Vejam na figura que A corresponde à coordenada i-1 no instante n, B corresponde à coordenada i+1 no instante n e P à coordenada i no instante n+1. As variáveis V e P no ponto P, ou em i, n+1, correspondem às incógnitas. Como elas estão presentes nas duas equações, é conveniente somar e subtrair essas equações para que sejam obtidas equações explícitas para Vp e Pp. Somando as equações e isolando Vp, é obtido o seguinte resultado. Agora, subtraindo as equações e isolando a pressão em P, é obtida a segunda equação. Substituindo o índice P por I e n+1, o índice A por I-1 e n, e o índice B por I+1 e n, as equações assumem uma forma mais familiar, considerando a notação que temos adotado até aqui. Vamos estudar as condições iniciais e de contorno. As condições iniciais geralmente são aquelas referentes ao regime permanente, com a imposição das pressões ou cargas piezométricas ao longo do conduto e da velocidade média do regime permanente. Já as condições de contorno podem ser de diferentes tipos em função das possíveis estruturas hidráulicas ou acessórios instalados nas extremidades de um conduto. Para a imposição correta das condições de contorno, precisaremos recorrer aos possíveis sinais dos autovalores da matriz convectiva. Para o golpe de Ariete, os autovalores possuem sinais opostos, já que a celeridade é muito maior que a velocidade média do escoamento. Em um determinado contorno, precisaremos impor uma variável e calcular a outra com base no que ocorre dentro do domínio.
Essa condição está fundamentada no fato das perturbações viajarem ao longo das curvas características. Considere um reservatório nesse sistema, por exemplo. A imposição da condição de contorno ocorre para a pressão, com o cálculo de P no nó 1 no instante n mais 1, igual a γ vezes ER menos ET. Dessa forma, estamos levando de fora para o contorno uma informação que corresponde ao reservatório de nível constante. O cálculo da velocidade deve, conceitualmente, satisfazer a curva característica negativa, trazendo a informação de dentro do domínio para o contorno. Na prática, pode-se utilizar a equação característica negativa de forma simplificada, como indicado aqui. A vazão escoada por uma válvula com saída livre pode ser modelada com esta equação parecida com a lei dos orifícios. Nesta equação, CD é o coeficiente de descarga da válvula, AV é a área da seção aberta da válvula e H0 é a carga de pressão a montante da válvula. O subscrito zero, neste caso, indica a ocorrência de regime permanente. Para modelar o regime variável, assumimos como válida uma equação semelhante, escrita com uma vazão Q no instante n mais 1, calculada com uma carga de pressão H no instante n mais 1. O produto CDAV é uma informação externa dependente do tempo e que pode ser dada por valores tabelados ou ajustados por meio de uma expressão algébrica. É por meio dela que se define a lei de fechamento da válvula. Substituindo as velocidades por vazões na equação característica C+, e combinando com a lei de descarga da válvula, podemos escrever uma equação explícita para QP, como indicado aqui. A variável f, que contém o termo fonte, foi empregada apenas para simplificar a escrita. Notem que essa equação para QP depende apenas de grandezas definidas em A, ou seja, no instante anterior. Uma vez calculado o valor de QP, pode-se calcular a pressão PP ou a carga de pressão HP com a equação C+, escrita com esta forma. Resolva o exercício descrito a partir da página 73 do livro Métodos Computacionais em Hidráulica, disponível no repositório institucional da UF. Aqui estão as referências citadas durante esta aula. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.